Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma temporada do programa Meditações Ponto de Partida. Nessa temporada nós vamos estudar o livro de 1 João. Eu quero lembrar você de que nós temos todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, esse programa aqui que tem como objetivo trazer uma mensagem da Palavra de Deus e também fazer com que você tenha um bom dia e você possa refletir um pouquinho naquelas palavras lindas da Bíblia. E também lembrando a você que nos domingos nós temos esse programa em formato de debate às 8 horas da manhã. E aqui, de segunda a sexta-feira, sempre, por volta de 10 para 7 da manhã, 6h50 da manhã. Vamos então ao início dessa temporada? O livro de 1 João, ele é considerado entre as epístolas gerais no Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido entre evangelhos, nós temos 4 livros, o livro de Atos, que é considerado por muitos como um livro histórico, e aí nós temos as cartas, as epístolas de Paulo e as gerais. E essa aqui é uma dessas gerais. E tem o livro de Apocalipse, que é um livro profético. E nessa temporada nós vamos ver sobre esse livro que trata sobre Deus, sobre Jesus como sendo Deus, trata sobre amor e esperança. Em suma, trata assuntos que têm a ver com o dia a dia. E tem muito a ver com você e comigo, certo? E hoje nós vamos meditar no texto do capítulo 1, dos versos 5 em diante, que diz assim: A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O texto aqui está falando de sinceridade, não viver na hipocrisia, viver o que prega. Esse é um assunto bem delicado, porque é muito comum as pessoas às vezes aparentarem uma coisa e viverem outra. E isso é muito ruim, e isso traz um choque muito grande quando a verdade é revelada. E interessante que aqui João, que é o mesmo discípulo de Jesus, que escreveu por volta do ano 90 de nossa era esta carta, essa epístola, ele está chamando a atenção para isso. O contexto era de pessoas que estavam ali duvidando de que Jesus era Deus, estavam trazendo algumas ideias não bíblicas para dentro do início da igreja cristã. E João ele vem agora como um antídoto divino para chamar a atenção dessas pessoas. E aqui então ele faz justamente o alerta: olha, se vocês seguem Deus, que é luz, vocês precisam viver na luz. Você já viu uma pessoa que fala uma coisa e vive outra? Bem, isso é muito sério. Eu lembro de uma história de um pai que dizia sempre para o filho: olha, você não deve mentir. E um dia ele foi vender um carro e o filho estava junto. E quando ele começou a fazer propaganda do carro que ele estava para vender, ele disse: olha, eu já tive vários carros como esse. E o menino, que tinha apenas 3, 4 anos de idade, olhou para o pai, puxou no seu casaco e disse: pai, o senhor só teve esse carro. Óbvio que estava na frente do comprador do carro. Imagina o impacto que isso trouxe, o pai tentando fazer com que o filho ficasse quieto e mandando o filho ficar quieto, mas era uma criança sincera, honesta, que não tinha a malícia que o pai estava desenvolvendo naquele momento ao vender aquele carro. João ele está chamando a atenção para isso. Eu quero dizer para você que esse é um grande desafio que você e eu temos. Por que muitas vezes o cristianismo ele cai em descrédito? Porque muitas pessoas se dizem cristãs, não vivem a mensagem que falam. E isso é desafiador. É claro que nós temos uma tendência de fazer as coisas erradas e ninguém é perfeito. Isso é um fato. Mas isso não significa que eu devo ter uma vida dupla, de viver algo que eu, na realidade, vai contrário àquilo que eu falo, que eu ensino, que eu mostro, pelo menos de boca para as pessoas. E João ele diz assim no verso 7, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Interessante que essa epístola de 1 João ele apresenta também dicas de relacionamento interpessoais. O que o texto quer nos dizer aqui? O que João está querendo nos dizer através da inspiração divina? De que quando nós temos uma intimidade realmente com Deus, algo que é concreto, nós passamos também a nos relacionar melhor com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não significa que nós não vamos ter dificuldades, que nós não vamos ter discussões, que nós não vamos ter problemas. É óbvio que nós somos livres para pensar, para ouvir,
mas significa que nós vamos saber lidar melhor com algumas situações que talvez, se não estivéssemos com Deus, gerariam muito mais conflitos. João estava vivendo um momento de muito conflito. Quando ele escreve isso, não é, no finalzinho da primeiro século de nossa era, existiam muitas pessoas que estavam minando a mensagem da palavra de Deus. Como falei no início, uma das crenças que eles estavam minando é que Jesus não era Deus. E óbvio que todos acreditavam que Jesus era o próprio Deus encarnado. E João agora ele começa a mostrar para eles, olha, não adianta vocês trazerem uma mensagem que não é bíblica, vocês precisam apresentar algo que é bíblico. E isso é muito importante a gente entender também no contexto em que vivemos. Por que o cristianismo às vezes cai em descrédito? Porque pessoas que dizem ser cristãs não vivem aquilo que a palavra de Deus ensina. Nessa manhã eu quero desafiar você a conhecer um pouquinho mais da Bíblia e não só conhecê-la de maneira, não é, literal, mas de uma maneira prática e viver as mensagens que aqui a Bíblia apresenta. Deus é amor e Ele gostaria que eu e você desenvolvêssemos também o amor. Se você quer realmente saber mais sobre temas como esse, eu quero desafiar você a apontar para esse QR Code e você pode receber então uma revista. Algo bem interessante que você poderá então agora, através da sua Bíblia, com perguntas e respostas, encontrar mais curiosidades e mais assuntos como esse que abordamos nesta manhã. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia. Saia pensando na palavra de Deus, medite durante esse dia sobre isso. E lembre-se, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.